Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, vem falar conosco. Que teu Santo Espírito, com total liberdade, aplique essa palavra e que essa palavra provoque crescimento, salvação, cura, restauração na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Lendo os evangelhos de Jesus, nós vemos que aonde Jesus estava, sempre estavam com ele todo tipo de pessoas, especialmente os doentes, os coxos, os paralíticos. Tinha sempre um pai intercedendo por um filho, um oficial intercedendo por um empregado, uma mãe desesperada e pedindo pela sua filha. As crianças se aproximavam de Jesus. Então, aonde Jesus estava, todo tipo de pessoas estavam ao redor dele. Mas além desse tipo de pessoas que nós falamos aqui, Jesus ele tinha duas plateias que não faltavam aonde ele estivesse. Onde ele estivesse, tinham duas plateias que estavam sempre presentes. Primeiro, aonde Jesus estava, sempre tinha pecadores. Sempre tinha publicanos, ladrões, prostitutas, pessoas que viviam uma vida errada, aqueles que eram excluídos pela sociedade, aqueles que eram rejeitados, renegados. Para onde Jesus ia, sempre tinha um lar, tinha alguém presente ouvindo ele. E também tinha outro tipo de plateia, uma segunda plateia que estava sempre ao lado de Jesus: os fariseus, os saduceus, os moralistas, os conservadores, os religiosos, não é? Aqueles que viviam uma religiosidade de aparência, eles estavam. Então, aonde Jesus estava, ele sempre tinha duas plateias que eram garantidas. Ele tinha pecadores que iam atrás dele, né? Os ladrões, eles ouviam Jesus com atenção. Interessante dizer aqui que eles o ouviam. Eles ouviam Jesus porque Jesus trazia uma mensagem de quê, minha gente? De salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem que mostrava que havia uma saída para a vida deles, que havia uma solução para a vida deles, que mudanças podiam acontecer na vida deles. Então, os pecadores, os leprosos, os doentes, os coxos, eles todos iam atrás de Jesus para o ouvir, porque o que eles ouviam era bom para eles. Eles gostavam de ouvir, porque trazia esperança, trazia ânimo, trazia coragem. Amém, queridos? Amém. Por outro lado, queridos, já os fariseus também ouviam a Jesus. Só que ouviam a Jesus com outro propósito. Ouviam a Jesus para resistir a Jesus. Ouviam a Jesus para confrontar, para questionar, para desvalorizar, para invalidar a mensagem que ele pregava. Porque, na verdade, eles não queriam mudança nenhuma.
Eles eram a religião oficial, então eles queriam que tudo continuasse como estava. Eles não queriam fazer mudanças nenhuma. Então presta atenção, de um lado, pessoas vivendo uma vida bem difícil, que procuravam uma saída, uma solução, uma salvação. Por outro, aqueles que se consideravam os religiosos, os espirituais, os melhores, superiores que o outro, que não queriam mudança nenhuma. Faz uma pergunta aqui, minha gente. Será que na igreja de Jesus Cristo hoje também existem esses dois tipos de plateia? Sim. Opa, vocês responderam tão rápido. Pensei que vocês iam pensar. Será que hoje na igreja de Jesus existem aqueles que ouvem esperando uma mudança, esperando um livramento, esperando uma salvação, esperando ver Deus agir na sua vida e mudar a sua vida, a sua casa, a sua família? Tem essas pessoas na igreja hoje? Sim. Mas será que também tem aqueles que vêm à igreja ouvir a palavra só para resistir à palavra? Só para endurecer o coração diante da palavra? Só para ficar contra a palavra? Faz sentido isso, minha gente? Isso tem hoje? Então, querido, hoje é um dia da gente se examinar, né? Então, uma pergunta já para começar, para calçar cada um de nós, é com que ouvidos eu tenho ouvido a mensagem do Evangelho na minha vida? Com que ouvido, vou repetir, com que ouvidos eu tenho ouvido a mensagem do Evangelho na minha vida? A palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém. Será que eu ouço o Evangelho como alguém que quer mudanças, como alguém que quer cura, como alguém que quer libertação, como alguém que quer deixar para trás o que para trás ficou e quer viver uma nova vida com Deus? Ou será que eu ouço o Evangelho como alguém que está aqui para resistir, para questionar, para confrontar, porque quer que a sua vida continue do mesmo jeito? Está na zona de conforto e não quer mudar nada na sua vida. Então, quando chega aqui, senta aqui. E quando a palavra é pregada, não, eu não concordo. Não, eu não aceito. Não, isso não está de acordo com o que eu penso. Não, eu resisto. São duas pessoas, querido, que têm destinos, entre aspas, diferentes. Um tem pela frente, aquele que chega com o coração aberto, a vida dele vai mudar. Ele vai viver uma nova vida. Ele vai viver uma novidade de vida. Ele vai ver Deus agindo na sua vida, muito além do que ele crê ou imagina. Já o outro, querido, aquele que confronta, que resiste, que faz oposição, que está sempre combatendo, a vida desse vai de mal a pior. Amém? Diga para o seu irmão, olha, eu ouço com os ouvidos de quem quer ver mudança. Amém? Eu não ouço a palavra murmurando. Você sabe que o pessoal me conta, né? Pastor, o senhor estava pregando, fulano estava metendo o pau no que o senhor estava pregando. Eu digo, é mesmo, irmão? Eu não sabia que tinha isso aqui. Diz a palavra, querido, Jesus estava pregando, os fariseus e os escribas murmuravam. Tem gente que murmura enquanto a palavra está sendo pregada, minha gente. Eles estavam murmurando, estavam questionando. Presta atenção na resistência dele. Esse aí recebe pecadores, ele come com eles. Porque Jesus, ele era muito especial, ele dava um acolhimento às pessoas, independente do que elas eram, independente do que elas faziam, Jesus acolhia a todos. Diz a palavra que Jesus era amigo dos pecadores. Ele não ia contra, ele tratava os pecadores com compaixão. O que é tratar uma pessoa com compaixão, querido? É acolher uma pessoa sem julgá-la. Compaixão é isso, acolhimento sem julgamento. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está chamando, ele não está perguntando, ele não está julgando se aqueles estavam assim, estavam assado, né? Então Jesus, ele tratava
essas pessoas, e ele tinha uma intenção positiva com os pecadores. Mas aqui, querido, no texto, Jesus também tinha uma intenção positiva com os resistentes, com os duros, com os que confrontam, com os que fazem oposição. Jesus ainda não tinha amor só pelos pecadores, ele tem amor também pelos duros, os fariseus, os incrédulos, os que sentam na igreja e reclamam, sentam na igreja e contestam, eu não concordo com isso, eu não aceito com isso. Jesus tem amor por essas criaturas. Ele está dando aqui um exemplo para nós, né, querido? Porque acolher um pecador é fácil. Agora, acolher uma pessoa dura, resistente, amarga, azeda, que reclama, que murmura, é brabo. Exige muito mais da gente. E diz a palavra, queridos, que Jesus ouviu a murmuração dos fariseus. Murmuração é uma coisa que Jesus ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Ele ouviu a murmuração dos fariseus e ele deu uma resposta para os fariseus. Né? Os fariseus aqui são uma representação daqueles que mesmo na presença de Deus, que mesmo na presença de Jesus, esses fariseus estavam na presença de Jesus? Sim. Estavam ouvindo a pregação de Jesus? Sim. Sim. Então os fariseus aqui representam aqueles, querido, que mesmo na presença de Deus, mesmo na presença de Jesus, eles vivem no vale das reclamações. Estão na igreja? Mas estão sempre reclamando, estão sempre murmurando, tem sempre algo para apontar, tem algo para discordar, algo para não aceitar, algo para apontar um defeito. Jesus escuta, viu, minha gente? Quando a gente murmura sentado aí no lugar, não aceito isso não, não concordo, Jesus está ouvindo, querido. E por incrível que pareça, ele tem um amor por você. E o que for preciso, ele vai fazer para ganhar o teu coração, para ganhar a tua alma. Amém, queridos? E diz a palavra, né? Que Jesus ouviu a reclamação dele, só que Jesus era elegante, querido. Não era elegante de roupa, não. Jesus, ele era elegante na maneira de se relacionar com as pessoas. Totalmente da gente, que é totalmente deselegante, né? Jesus não, ele tinha gentileza, ele tinha elegância, ele sabia lidar, ele tinha azeite para lidar com gente dura. Amém? Alguém lida com gente dura? Precisa de muito azeite para você lidar, né? E aí Jesus, o que Jesus fazia, querido? Como é que Jesus lidava com gente dura? Para a gente isso, querido, porque a gente lida. Como é que ele fazia com as pessoas duras, com os murmuradores, que estavam sempre reclamando? Jesus contava histórias. Na verdade, ele contava parábolas. Era assim que Jesus vencia a resistência, era assim que Jesus vencia a oposição, era assim que Jesus entrava no coração das pessoas, contando histórias. Pergunta para o seu irmão, você sabe contar histórias? Então aprenda, minha irmã. Porque tem gente que você vai ganhar. Jesus está aqui nos ensinando, querido, como ganhar gente dura. Como ganhar aquele que está na oposição, aquele que critica, aquele que aponta. Como é que tu vai ganhar o coração? Quem tem alguém assim na sua família? É duro feito uma pedra. Não adianta jogar a Bíblia na cabeça dele. Não adianta dizer, olha, se você não se converter, vai para o inferno. Não adianta nada disso. Jesus tinha sabedoria, ele contava histórias. Eram histórias que davam entendimento, né, queridos? Dizem aqueles que sabem mais do que a gente, que quando você está ouvindo uma história, a história ela burla o teu consciente.
O teu consciente é onde está a crítica, o teu racionalismo. Então, a história, ela passa por cima disso e vai direto para a tua alma. Vai direto para o teu coração. Às vezes alguém está contando uma história para você e você se emociona. História da vida dela. Nem precisa ser uma história inventada, não. Uma história. Às vezes a pessoa está contando uma história e aquilo te toca. Nossa, o que fulano falou me tocou. Não é? Então, Jesus, ele fazia assim. Era assim que ele alcançava o coração daqueles que eram duros. Agora, presta atenção, querido, que ele está contando essa história para os fariseus. Não é? A resposta dele é para os fariseus. Só que ele também estava falando para quem? Quem é que estava lá também assistindo? Os pecadores. Então, presta atenção, querido. Ele estava dando uma resposta para os pecadores. Para os fariseus. Mas quem é que também estava ouvindo a história? Os pecadores. Então presta atenção nisso. Os discípulos de Jesus também estavam ali, ouvindo. E aí ele contou uma história bem conhecida dos ouvintes, porque Jesus usava as coisas do dia a dia. Ele contou uma história de um pastor que tinha ovelhas e uma delas se perdeu. Só para lembrar, ovelhas são animais gregários. Ovelhas são animais que só vivem em bando. Elas só vivem em rebanho. Ovelha não consegue viver sozinha. Ela não sobrevive. Engraçado, né? O que Jesus usou? Se você comprar uma ovelha e botar lá no teu quintal, sozinha, ela morre. Porque a ovelha, ela precisa do rebanho. Ela só se sente bem, protegida, guardada, segura, dentro do rebanho. A ovelha, ela precisa do pastor, porque ela é meia sem noção. O que aparecer pela frente, ela come. Por isso é que diz o salmo do pastor, que leva para o pasto verdejante. Então a ovelha precisa do pastor, para o pastor mostrar para ela o que ela deve comer. Senão ela come qualquer besteira. Faz sentido isso, querido? A ovelha, ela precisa do curral, do aprisco, onde ela descansa. Então a ovelha, ela não sobrevive sozinha. Elas ficam, dizem que já me contaram isso, eu conheço um colega pastor que escreveu um livro sobre ovelhas, né? E ele fala que se uma ovelha, ela perde o rebanho, entra numa estrada, ela entra no meio da estrada, ela fica paralisada. Os carros buzinam, ela não sai do lugar, porque ela não tem senso de direção, ela não sabe onde é que está o rebanho, ela não sabe onde é que está o pastor, então fica os carros buzinando, e ela parada no meio da estrada. Fala para o teu irmão, não tem nada a ver com você. Então, querido, o pastor, ele tem que ir em busca da que se perdeu. Você reparou que ele vai ao encontro dela até encontrá-la. Senão aquela ovelha é um caso perdido, minha gente. Porque ela não sobrevive sozinha. Ela não tem direção, ela não sabe onde é o norte, ela não sabe onde é que está o rebanho, ela não sabe onde é que está o curral, ela não sabe onde é que está o pastor, então ela fica paralisada, ela fica cristalizada. E aí, quem é que gosta de ovelha, minha gente? Quem é que gosta de ovelha? O lobo. Né? Mas diz aqui, olha que coisa boa, nós que somos ovelhas dóceis do Senhor Jesus, a gente não sai do rebanho, a gente não deixa de ouvir a voz do pastor, a gente não come besteira, só come coisa boa da palavra de Deus, amém? Diz a palavra que aí, achando, o pastor põe ela nos ombros e ele fica todo alegre. Esse é o amor de Deus por cada um de nós.
Ele tem alegria em nos buscar, mesmo quando nós estamos perdidos, mesmo quando nós estamos afastados, mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando nós somos reincidentes. Presta atenção que ele estava contando essa história de ovelha, de tudo mais, para as duas plateias. Primeiro, para os pecadores. Aquelas pessoas que estavam ali excluídas, abandonadas, renegadas. Parece que elas não tinham direito a um lugar na vida. Porque eles eram colocados para fora, né? Os pecadores, eles eram destratados, desrespeitados. Mas Jesus também estava contando essa história para aqueles que se julgavam justos. Aquelas pessoas que se julgavam donas do céu. Tem gente assim, minha gente? Parece que é dono do céu, né? Só entra no céu quem ele quer. Ah, fulano, aquilo ali vai para o céu, aquele ali vai para o inferno. Então, pessoas que se julgavam donos da religião, donos, não é, de Deus, donos do céu, eram pessoas cheias de justiça própria pelas suas obras, porque eles faziam muitas obras, né? Eles faziam muito sacrifício, jejuavam 2 vezes por semana, se lavavam, nem tinha coronavírus, eles já se lavavam desesperadamente, não é? Eles se purificavam, eles não cumprimentavam as mulheres, porque as mulheres não tinham alma para eles. Um fariseu hoje, não sei o que iam fazer com a vida dele, não é? Então, eles se julgavam superiores aos outros. Então, querido, o que dá a entender, os comentaristas nos ajudam a beça nisso, que Jesus aqui, ele não estava pregando só para os fariseus, ele estava pregando também para os pecadores. Porque tanto os pecadores como os fariseus estavam... O que a ovelha estava, minha gente? Perdidos. Tanto os pecadores quanto os fariseus estavam perdidos. Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que veio resgatar os filhos de Israel, estava ali, e eles não aceitavam Jesus como Messias. Então estava perdido tanto os pecadores dos seus pecados, como estavam perdidos os fariseus. Não é que não entendiam que Jesus veio resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E essa parábola termina, né, mostrando que Deus se alegra. É um exemplo para nós, querido. Deus hoje, o Deus a quem nós servimos, Ele tem um amor muito grande pelos pecadores, pelos perdidos, pelos desgarrados. Não é por aqueles que se excluíram, por aqueles que se afastaram, se desviaram, foram embora. Deus tem um amor muito grande por eles, assim como Ele tem muito amor por aqueles que são duros, resistentes, não aceitam o Evangelho, não aceitam a igreja, não aceitam a palavra de Deus, rebate a palavra de Deus. Jesus também tem um amor muito grande por essas criaturas. Amém? E aí ele fala aqui, né, que Deus se alegra com um pecador que se arrepende, do que 99 que acham que não tem necessidade de se arrepender de nada. Então, aqui Jesus está mostrando para a gente, queridos, que como é que nós temos que lidar, queridos? Já olhar os perdidos, os desviados. Conhece alguém perdido, desviado, afastado da casa de Deus? Já esteve aqui, já cantou aqui, hoje está longe, está desviado. Jesus tem um amor por esse. E nós podemos ajudar Jesus a resgatar essas pessoas, a buscar essas pessoas, a trazer elas no nosso pescoço para a casa de Deus. Mas Jesus está ensinando aqui, querido, que a gente também tem que ter um amor pelos duros, pelos resistentes, aqueles que batem o pé e dizem, numa igreja eu nunca vou botar o pé, eu nunca vou entrar, eu não suporto crente, eu não suporto igreja, eu não suporto. Jesus tem um amor por esse. E nós podemos ser usados para alcançar esse. Agora a gente vai ter que ter a sabedoria, a elegância de Jesus. Não vai ser tacando Bíblia na cabeça dele,
Não vai ser botando a mão e dizer, eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que chegar com paciência, com tolerância, com amor. Conta uma história da Bíblia. Olha, na Bíblia conta uma história. A Bíblia está cheia de história, minha gente. Cheia de história para a gente contar. A Bíblia conta a história de um filho que se cansou da casa do pai e pediu, me dá o dinheiro, eu vou me embora. Aí gastou tudo. Aí quando veio o fracasso, a derrota, ele não tinha fome, de quem que ele se lembrou? Da mãe do pai. Amém, querido? Então, a gente às vezes tem que ganhar pessoas com elegância. É elegância. Não é com esse evangelismo de choque. Esse evangelismo que assusta mais do que atrai. Eu hoje estar na casa de Deus, querido, é um milagre para mim. Porque eu sofri bullying na mão de crente. Entende o que eu estou falando? Né? Porque entrava no meu consultório tinha uma imagem de São Francisco que um paciente tinha me dado. Por educação, eu botei o São Francisco lá. Eu tenho cara de São Francisco mesmo, né? Aceitei. Meu pai, quando entravam os crentes ali, eles quase que tinham uma crise convulsiva. O senhor está seguindo a ídolos, o senhor está seguindo a imagem, o senhor vai para o inferno. Eu digo, pelo amor de Deus, o que tu vem fazer aqui, hein? Está com uma doença, está com alguma coisa? Vamos, cada um botar no seu lugar, eu sou o médico, você é o paciente, veio aqui para me converter? Nem sempre eu tinha essa elegância, sabia? Nem sempre a gente tenha. Então, queridos, a gente tem que ter paciência. Conhece alguém duro, querido? Conhece? Alguém que rebate tudo que você fala. Às vezes parece que sabe mais do que você. Não é? Que conhece mais do que você. Tenha paciência. Tenha tolerância. Deus te ajuda, porque Ele tem amor por aquela alma, e aquela alma vai se converter, aquela alma vai se entregar, e vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor.